Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Sou a professora Carol, sou professora de artes da ABA. Estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, tá bom? Então, evite sair de casa. Se sair, sempre utilizando as máscaras de proteção e também higienizando as mãozinhas várias vezes por dia, tá bom? Assim você cuida da sua saúde e de todos ao seu redor. Crianças, também começamos a fazer os nossos desenhos para nossa mostra de artes visuais, certo? Então, façam os desenhos dessas próximas aulas, né? Da última aula, dessa aula, e mandem no nosso WhatsApp da aba, que é esse número aqui, ó. Vocês já têm esse número adicionado, eu acho, né? Que eu sempre falo aqui nas aulas. Mas se vocês ainda não tiverem, adicionem e fiquem ligadinhos em tudo que acontece por aqui e sempre mandando as fotos dos seus desenhos pra gente. Bom, crianças, então vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós iremos aprender a pintar a obra que a gente aprendeu na aula passada, né? Que é inspirada na obra Operários, da Tarsila do Amaral. Então, inspirada na obra, nós fizemos esse desenho aqui, né? E aí, hoje nós vamos aprender a pintar esse desenho, tá bom? Então, separe aí os seus materiais de pintura, seus lápis de cor, suas canetinhas e vamos lá! Bom, crianças, então vamos para a pintura da obra inspirada em Operários, da Tarsila do Amaral, né? Então vamos para a pintura desse desenho que a gente aprendeu na última aula, tá bom? Na aula 15. Se você não fez ainda o desenho, volta lá na aula 15 para você pegar o passo a passo de como criar esse desenho. Beleza, crianças? Bom, esse desenho ele não tem muito um fundo, né? Praticamente o fundo dele tá todo preenchido de rostos. Então esse desenho a gente não vai fazer como costume, que é começar pintando pelo fundo, tá bom? Depois a gente pode vir pintando aqui esse pedacinho que é o fundo de azul, mas esse desenho ele é mais preenchido pelos rostos, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui tá a obra original da Tarsila, né? E aqui tá a releitura da obra. Primeiro eu vou escolher as cores de pele, né? Pra gente pintar esses personagens. Eu já deixei aqui algumas cores de peles separadas, tá? Então, esses são alguns tons de cor de pele que a gente pode usar. É um marrom bem escuro, um marrom mais claro, um marrom avermelhado, esse é um marrom claro, o ocre, o laranja para fazer sombreados, o salmão, e esse aqui é um salmão bem clarinho, é quase um branco mesmo. Certo? Então, temos todas essas cores aqui para fazer as nossas cores de pele. Como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens e mais duas metades de rostos aqui, a gente pode fazer cada personagem com uma cor de pele diferente e vir fazendo sombreadinhos, né, com as outras cores. Então, vamos escolher cada personagem uma cor. E aí, o que eu vou fazer? Depois eu vou vir passando os lápis. Laranja, ou esse marrom mais escuro, ou também um amarelo, para fazer alguns sombreados, tá? Pra fazer algumas luzes. Quando a gente olha aqui no trabalho original da Tarsila, por exemplo, vamos olhar esse rosto aqui, que é inspirado no poeta Oswald de Andrade, tá? Ela fez esse rosto aqui inspirado nesse personagem também, que realmente existia, tá? Era o marido dela, inclusive. Então, ó, o meio da pele dele é mais claro, é como se ele tivesse usado essa cor aqui pra fazer aqui a testa, o nariz, em volta da boca. E aqui essa parte lateral, ela já é mais um pouco puxada pro marrom, então é como se ela tivesse usado essa mistura do marrom do salmão claro pro marrom um pouquinho mais escuro, tá? Então a gente vai fazer isso também, a gente vai deixar sempre uma lateral do rosto com uma cor um pouquinho mais clara, tá? E depois a gente pode vir esfumaçando algumas também com uma cor um pouquinho mais escura pra dar esse efeito de vida. Ó, esse personagem também tem esse efeito, tá vendo? Ó, ele tem a pele mais ou menos nessa cor aqui, né? Um marrom um pouco mais avermelhado. E os cantos é bem escuro, né? Então é um marrom bem escuro, quase preto. Então dá pra gente ver
nas características da tela esse degradê, né, essa mistura de cores, tá bom? Depois aqui nós vamos pintar de cinza, né? O prédio a gente pode só fazer um sombreado branco pra dar um efeito pra dar um efeito que a gente pintou, né? Não deixar só em branco. E depois a gente vem pintando o fundo de azul, tá bom, crianças? Então, crianças, eu vou começar pintando todos os rostos, tá? E depois eu volto explicando como que eu vou fazer os sombreados, tá? Então eu vou pintando todos os rostos, vou pintar inteiro, tá? As bocas, os olhos, tá? O cabelo, depois a gente pinta. Eu só vou pintando primeiro as cores de pele e depois eu volto pra mostrar os sombreados e os outros detalhes. Bom, crianças, terminei de fazer aqui as cores de peles dos meus personagens, né? Lembrando que essa daqui do meio eu fiz o meu autorretrato, certo? E agora, crianças, eu vou começar a fazer alguns sombreados, né? Nas cores de peles dos personagens, tá? Então eu vou começar aqui por esse meu autorretrato. Repare que eu pintei mais forte desse lado, né? Que é como se fosse a sombra da luz aqui da obra. E desse lado aqui eu vou pintar mais claro, então eu vou utilizar aqui, ó, essa cor ocre pra pintar desse lado, tá? Então a gente tem que reparar o quê? Que normalmente essa região aqui da testa, do nariz e um dos lados do rosto do personagem sempre é mais claro, porque é onde ele recebe mais luz, tá? Então eu vou aqui nessas regiões passar esse outro lápis, né, que é o ocre, junto, tá? Depois eu posso vir aqui com laranja, passar só um pouquinho também. Só mais uma luzinha. Perceba que pra fazer o degradê, crianças, eu passo bem fraquinho o lápis, tá? Que é pra misturar bem uma cor com a outra, certo? Então, meio que essa personagem aqui, né, referente às cores de pele, né, que é o meu autorretrato, eu já finalizei, tá bom? E aí eu vou fazendo isso com os outros personagens também, tá? Misturando algumas cores, fazendo alguns sombreados. Vamos fazer com esse personagem aqui, ó. Eu vou usar essa cor amarela pra fazer aqui o sombreado nele, tá? Eu vou vindo aqui com o amarelo na lateral, bem fraquinho, né? E aqui nessa região da testa e do nariz também. A gente sempre pega uma cor um pouquinho mais clara pra fazer esses sombreados, né? Então aqui, esse personagem aqui que tem pele branca, a gente usa um sombreado mais amareladinho, um amarelo bem clarinho, como esse daqui, tá bom? E por assim vai. Então, cabe também um pouco da criatividade de vocês pra conseguir misturar as cores. Eu gosto de usar basicamente o ocre em quase todas as cores, porque tanto nas peles
mais brancas quanto nas peles mais negras também, o ocre é uma cor que combina bem e faz bem esse degradê, tá? A gente tem que sempre tentar pegar uma cor próxima, tá? Um pouco mais clara, só que próxima. Por exemplo, não fica muito legal eu usar essa cor que é muito claro com esse outro marrom que é muito escuro, entendeu? Tem que ser uma cor mais próxima. Então, um ocre, um amarelo, né? Com esse marrom também, o marrom escuro com marrom mais claro, tá? Nesse outro personagem aqui eu vou usar esse marrom mais claro pra fazer o sombreado. A pele dele ficou bem avermelhada, né? Então a gente vem dando uma amarelada, uma equilibrada nesse tom com esse marrom um pouco mais claro. Certo, crianças? Bom, agora eu vou terminar de fazer esses sombreados, né, nos outros personagens e vou pintar os detalhes desses personagens. Então eu vou pintar o cabelo, a boca, os olhos, tá bom? Pra fazer esses detalhes, como são detalhes pequenos, eu vou usar algumas canetinhas, tá bom? Então quem tiver canetinha aí, pode usar. Quem tiver lápis também pode usar, não tem problema. Bom, crianças, terminei aqui de pintar os personagens, né? Fiz alguns detalhes com canetinha, né? Dei mais algumas sombreadas, ficou bem bonito. Agora eu vou pintar o fundo e aqui, né, essa parte da fábrica. Bom, né, o fundo a gente vai pintar de azul, vamos pintar com um azul clarinho, né? E aí essa parte aqui, né, que são as torres da fábrica, a gente vai pintar com um lápis de cor cinza. Eu separei esses dois lápis aqui, né, que esse é o cinza, é um cinza mais azulado, e esse é o prata. Então, pra pintar essas torres aqui, eu vou usar esse prata, tá? Que ele é um lápis de cor metálico, que aí quem tiver esse pode usar, quem tiver o cinza mesmo pode usar também, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Assim como eu fiz nos rostos dos personagens, eu vou pintar de um lado mais forte, do outro lado mais fraquinho, pra fazer um degradê. Então aqui desse lado um pouquinho menos força, e desse lado aqui a gente faz mais força com o lápis. Certo? E aí, a gente pode até pegar esse cinza mais escuro e passar aqui, ó. Pra escurecer um pouquinho mais ainda, ó. Tá? Pra ficar mais ou menos esse efeito aqui, ó. Que desse lado é bem escuro e desse lado aqui é bem claro, tá? E aqui esse prédio, como ele é branco, então eu não vou pintar ele inteiro, eu vou pegar o cinza
E vou fazer só um sombreado aqui, ó, nos cantos. Então, vou vir com ele bem fraquinho, pintando aqui o canto. Também, ó. Tá vendo? Ó, só pra não deixar ele 100% branco, pra dar um efeito de que a gente se importou, né? Em completar essa parte. Assim como na janela, eu também vou fazer esse mesmo efeito, ó. Na janela a gente pode pegar o azul e passar bem clarinho assim. Então, a gente vai fazer isso, vamos pintar o fundo, pintar aqui essas torres, né? Essa parte daqui do fundo, de baixo, eu vou passar um cinza, né? Esses pedacinhos aqui que sobraram. Aqui a parte de cima toda azul. E finalizar a nossa obra, tá bom? Bom, crianças, finalizamos aqui o nosso desenho de hoje, né? Onde nós fizemos essa releitura da obra Operários da Tarsila do Amaral, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho aqui, né? Eu pintei aqui o rosto dos personagens, cada um com uma cor de pele diferente. Depois eu vim fazendo sombreados, né? Com umas cores similares, né? Então, a gente pega um tom de marrom, a gente pega um tom um pouquinho mais claro do marrom, um pouquinho mais avermelhado, para fazer o sombreado, certo? Ou se a gente pega um marrom claro, a gente pode pegar um ocre para vir fazendo os sombreados. Pega o salmão, a gente pode pegar o amarelo ou o laranja para fazer os sombreados, certo? E isso dá um efeito legal, dá uma cor, uma luz diferente no desenho, tá bom? Aí eu vim fazendo os detalhes com a canetinha, e vocês podem fazer com a canetinha, com lápis de cor, com o material que vocês tiverem disponível aí na casa de vocês, tá bom? Fiquem à vontade quanto a isso. E depois eu vim pintando o fundo aqui, né? Esse prédio, essa fábrica no fundo. A gente não necessariamente precisa fazer a fábrica, o prédio desse jeito, tá? Na próxima aula a gente vai aprender outros elementos que a gente pode colocar aqui no fundo da nossa inspiração de obra, beleza? Mas façam esse desenho, porque esse desenho é o que vai para nossa exposição virtual, tá bom, crianças? Então, se vocês não fizeram o desenho, volte na aula anterior para aprender o passo a passo de como fazer esse desenho. E se vocês já fizeram, espero que essa aula tenha ajudado a vocês conseguirem pintar o desenho aí, fazendo alguns efeitos bem bonitos. Tá bom, crianças? Então é isso, muito obrigada pela aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula, crianças. Tchau!